Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje a gente vai retomar um assunto aqui no canal, um conceito bem importante de função exponencial, que é um assunto clássico que a gente estuda em diferentes níveis na escola, tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como no ensino superior. A gente vai aproveitar o contexto que a gente vive no nosso momento histórico de propagação de um vírus. Eu não vou falar o nome exatamente aqui nesse vídeo, porque se a gente comenta o nome, o YouTube acaba travando algumas passagens de divulgação desse vídeo na internet. Mas todo mundo sabe o vírus que eu estou falando. Além disso, a gente vai aproveitar esse exemplo do vírus para retomar alguns conceitos sobre função exponencial e também pensando na modelagem matemática da dispersão desse vírus aqui no Brasil. Além disso, pessoal, nunca foi tão importante a tecnologia nas nossas vidas, não é? Porque a gente sempre aqui no canal teve o objetivo de utilizar a tecnologia para aproximar os assuntos que a gente trabalha em sala para o nosso contexto diário, em que a gente possa acessar os conteúdos em qualquer ambiente. Então, o YouTube, essa plataforma nunca foi tão importante como nesse momento histórico que as pessoas estão isoladas, certo? A gente está passando por um isolamento social. Então, o nosso objetivo do nosso vídeo também é esse, fazer com que aqueles assuntos que comumente a gente trabalha em sala, vocês possam acessar aí das casas de vocês. Bom, pessoal, então entrando nos conceitos, a gente já gravou um vídeo aqui no nosso canal falando sobre função exponencial. Eu vou deixar aqui na descrição que lá nesse vídeo tem um detalhamento mais formal, mais detalhado, as minúcias do conceito de função exponencial. Eu só vou retomar alguns aspectos importantes. Então, uma função exponencial é aquela que é escrita nesse formato, ou seja, f de x igual a a sobre x, onde o a é um número, que a gente chama de base, e o x é o expoente. Por isso que a gente chama de função exponencial. Essa função exponencial, ela tem uma base que, se ela for maior que 1, ela é uma função, como mostra aqui, uma função do tipo crescente. Ou seja, ela forma essa projeção crescente. Se tiver entre 0 e 1, é uma função exponencial decrescente. Um exemplo de função exponencial crescente é essa aqui, ó, f de x igual a 2 sobre x. Ou seja, se a gente fosse montar o gráfico dessa função, ficaria uma função crescente que passa no eixo x exatamente no ponto y, ou f de x, que eu estou chamando de f de x, igual ao ponto 1. Essa função exponencial, muitas vezes a gente trabalha em sala e os alunos até muitas vezes questionam, né? Meu professor, como é que eu vou tratar isso no dia a dia? Esse ambiente de propagação de vírus é um momento ímpar para a gente entender como a matemática pode servir como modelo, ou seja, como a gente pode utilizar as ferramentas da matemática para conseguir fazer a leitura da realidade. Usar essas ferramentas conceituais para conseguir enxergar, por exemplo, como um vírus pode se propagar no meio social. Claro, pessoal, que a matemática e essa ferramenta não vai fazer o espelhamento da realidade, ou seja, a gente tem apenas um modelo matemático, ou seja, um modelo que pode servir para a gente analisar um fenômeno futuramente. Isso não significa que ele vai ser exatamente igual ao comportamento, por exemplo, da dispersão desse vídeo na realidade. Ele vai dar uma aproximação. Nesse sentido, pessoal, a gente pode pensar então no contexto de propagação do vírus que está acontecendo atualmente aqui no Brasil. Então vocês podem perceber, pessoal, que tanto esse gráfico, que é os dados que a gente tem no Brasil atualmente, inclusive até a projeção no dia 26, a semelhança dessa propagação para uma função exponencial. Se a gente observar, por exemplo, no dia 13, 14, 15, no início da propagação do vírus aqui no Brasil, no dia 13, então, a gente tinha 141 pessoas infectadas, no dia 14, 191, no dia 15, 257 e assim sucessivamente. No início da propagação,
a propagação do vírus ela se dá de forma meio aleatória, então não é uma função exponencial do tipo crescente, como a gente está pensando nesse caso. Ela começa a se tornar uma função exponencial a partir do momento que os dias vão passando, certo? Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui no dia 19, 837, no dia 20, 1113, então ela vai se tornando uma função exponencial conforme o tempo vai passando. No nosso caso, uma função exponencial ela pode ser pensada como uma PG também. A gente vai tratar num outro vídeo separado como a gente pode pensar uma função exponencial como uma progressão geométrica. Mas aqui de forma simples, se a gente pegar, por exemplo, no dia 22, 1926 casos, no modelo. Se a gente pegar o 1906, dividir por 1470, que foram o número de infectados no dia 21, se a gente fizer a divisão do posterior menos o anterior, do número de infectados, a gente vai ter uma constante, um valor que é aproximadamente, nesse momento, 1,3. Isso significa o quê? Que a gente sempre vai multiplicar o dia anterior por 1,3 para ver como vai estar a propagação desse vírus no dia posterior, no modelo matemático, Claro que vai ter variação. Pode ter uma pequena variação, como já falei antes, o modelo matemático é apenas uma aproximação do que acontece realmente no fenômeno real. Então, se a gente for sempre multiplicando os valores anteriores por 1,3, a gente vai ter uma aproximação de uma curva exponencial de forma crescente, ou seja, em que o A seja um valor maior do que 1. Bom, depois de a gente analisar então a semelhança entre uma função exponencial escrita de forma formal, uma função exponencial crescente, e os dados que a gente tem atualmente da propagação desse vírus aqui no Brasil, a gente pode pensar no futuro. Ou seja, essa função, como a gente viu aqui, ela vai ser crescente nos primeiros dias de propagação do vírus. Só que chegará num ponto que a gente chama de ponto de inflexão. Esse ponto é bem importante, está sendo muito divulgado na mídia nesse momento, que é aquele ponto onde a reta passa a ser não uma função exponencial, mas ela passa a ser uma função logarítmica, que é uma função que faz com que a curva ela tenha um valor de máximo e depois torne a decrescer. Essa curva que eu coloquei aqui em azul é muito importante a ser analisada a partir do ponto de inflexão. Por quê? Porque a gente consegue ver o futuro desse fenômeno, que é a propagação desse vírus. Então, quando a gente chegar nesse ponto de inflexão, a gente vai ter um valor de N pessoas infectadas. E como a curva logarítmica é uma função, é uma curva simétrica no seu ponto de máximo a partir da inflexão, a gente sabe que o número de infectados no seu máximo vai ser 2 vezes o valor de N. Então esse valor N é muito importante para a gente decidir o futuro do comportamento social a partir desse ponto de inflexão. Porque quando ela deixar de ser exponencial, a gente pode pegar esse valor, sendo logarítmica, numa aproximação de modelo, pegar esse valor e multiplicar por 2. Então a gente consegue tomar decisões políticas a partir desse fenômeno, a partir desse ponto de inflexão, pensando qual vai ser o número máximo de infectados depois de X tempo, que a gente não sabe exatamente. Porque o modelo, como eu falei, é um modelo matemático que dá aproximação, mas a gente não sabe exatamente quando esse ponto de inflexão vai chegar. Mantendo a situação de isolamento social, esse ponto tende a chegar de forma mais rápida. Então, quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai conseguir fazer uma projeção qual vai ser o número máximo de infectados. Dessa forma, pessoal, a gente pode perceber que uma função exponencial, a ideia de função exponencial aplicada a um modelo real, nos permite analisar de forma aproximada qual é a propagação desse vírus no meio social e também pensar no futuro desse fenômeno, usando como princípio a ideia de ponto de inflexão para a gente analisar qual vai ser o número máximo de infectados. É importante perceber, pessoal, e a gente não pode deixar de passar essa oportunidade de perceber como a matemática ela pode ser um modelo interessante para a gente entender como se comporta a propagação de um vírus no meio social. Então a gente está num momento em que a matemática realmente pode ser vista na prática. Bom, pessoal, então esse é o vídeo de hoje. A gente viu então retomou rapidamente
um pouco da ideia de função exponencial, aplicamos numa situação real de propagação de vírus e analisamos como a gente pode pensar nesse fenômeno no futuro. É muito importante a gente falar agora diretamente com nossos alunos, pensando na importância do isolamento social nesse momento, de a gente manter o mínimo possível o contato com as pessoas para a gente chegar de forma mais rápida nesse ponto de inflexão. Outra coisa importante é a gente enfatizar como a tecnologia, uma plataforma, por exemplo, no YouTube, pode ser útil nesse momento para a gente aproximar a escola dos nossos alunos, a universidade dos nossos alunos. Então, a ideia do Cultura Fractal sempre foi essa: aproximar os conteúdos matemáticos, assuntos matemáticos, transformar eles em assuntos mais interessantes para a vida diária, para que a gente consiga acessar esses conteúdos do lugar onde a gente está, nas nossas casas, por exemplo, falando especificamente do nosso momento histórico. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos porque ajuda a divulgar o trabalho que a gente desenvolve aqui no Cultura Fractal há bastante tempo, em que a gente tenta, como já falei anteriormente, aproximar a matemática da vida dos nossos alunos. Eu acho que isso nunca fez tanto sentido como a dinâmica de vida que a gente está tendo que adotar em nosso momento histórico. Fica um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos por aí. Até mais. Tchau, tchau.